Vai melhorar. Como dissemos há pouco, a tal PEC da blindagem, também pode ser chamada de PEC da impunidade, vai para o Senado, não tem essa de sanção ou veto presidencial, porque é uma PEC, então tudo acontece exclusivamente no Congresso, nas duas casas, e proposta que foi aprovada pela Câmara na quarta-feira, já há uma contestação, porque houve uma votação ainda na madrugada a respeito de quando chegar ao Congresso, seja a Câmara, seja ao Senado, dependendo de quem é o alvo, né? Um pedido para abertura de um processo, para que uma denúncia seja aceita e, portanto, inicie-se um processo, que a votação será secreta. Isso foi derrotado. Só que depois, numa manobra feita pelo Hugo Motta, reapareceu o voto secreto. Não podemos nos esquecer que a candidatura de Hugo Motta, lançada então pelo Arthur Lira, que presidia a Câmara dos Deputados, e indicou Hugo Motta para ser o sucessor, e o Hugo Motta conseguiu o apoio do PT e, pessoalmente, do Lula, e o apoio do PL e, pessoalmente, do Jair Bolsonaro. Fica claro que nesse jogo, e havia algumas questões-chave a serem discutidas naqueles encontros desses grupos políticos com o Motta, e fica claro que ele se comprometeu com ambos. E provavelmente esse comprometimento era dúbio, porque não se tratava de comprometer-se com algo específico na conversa com o PT, com o Lula, e comprometer-se com outra coisa, sem qualquer relação com a primeira, no trato com o PL e com o Bolsonaro. O comprometimento, o compromisso, se deu em torno de um mesmo assunto, ou a respeito de um mesmo assunto. E, obviamente, com posições distintas, diferentes, antagônicas. O Motta fez isso. Isso ficou claro, inclusive para os dois partidos. Mas ele teve o apoio do governo e da oposição. Dos partidos que apoiam Lula, inclusive o seu próprio partido, o PT, e dos partidos que apoiam Bolsonaro, inclusive, claro, o seu próprio partido, o PL. Ali ninguém é ingênuo, todo mundo percebeu que havia uma dubiedade, né, no comportamento do Hugo Motta. Mas foi visto como o que atendia às expectativas de governo e oposição, de lulistas e bolsonaristas. Mas não é só isso. Havia também a ideia de, ao apoiar a candidatura indicada, apadrinhada pelo Arthur Lira, que isso já estabeleceria laços de compromisso para outros assuntos. Agora, o Hugo Motta, ele parece tentar continuar agradando os dois lados. Muitas vezes desagrada a ambos. E é o que deve acontecer agora. Mas não foi compromisso algum
que levou o Gumota a abraçar apaixonadamente a PEC da blindagem. Ali é convicção, ele gosta da ideia, gosta dessa situação que roça a impunidade. Ou, mais do que roçar, abre a possibilidade de a impunidade ser exercida pelo Congresso em defesa própria, como uma corporação. É de onde vem a expressão o espírito de corpo, a defesa mútua. E é também o que move o Centrão, inclusive com uma armadilha para o Bolsonaro. Porque a aprovação da PEC da blindagem agradou ao PL. Não recebeu apoio do Novo nos votos. Inclusive o Van Hatten, que quase sempre vota com o PL, votou contra a PEC da blindagem. Mas o PL abraçou a PEC, que é uma PEC construída pelo Centrão. O Centrão não quer saber se é Lula ou se é Bolsonaro. O Centrão é a expressão dos interesses de uma maioria inequívoca, que determina o que é aprovado e o que não é, para onde irá o projeto, para onde não irá, se será aprovado ou não. Isso não é algo que o governo ou que a oposição escancarada possam determinar. É o Centrão que determina. Porque tem voto. Porque tem maioria folgada para isso. E quando observamos o placar da PEC da blindagem na Câmara, fica óbvio, né? Aquele é um projeto abraçado pelos partidos que compõem o Centrão. Alguns até fazem de conta que não são dessa entidade juridicamente abstrata, mas que é real na Câmara e no Senado, porque tem votos. E que se expressa, se manifesta, se realiza como Centrão quando há algo que une todos aqueles partidos. Muitas vezes há questões que dividem o Centrão. A PEC da blindagem não. É só olhar o placar. Inclusive com a colaboração de petistas, né? Já que 12 petistas votaram a favor, votaram sim no primeiro turno e 10 votaram sim no segundo turno. Mas não é só isso. Onde está a armadilha? O Centrão parece ter agradado a uma reivindicação do PL, etc. E que, na verdade, não é. Isso é um projeto do Centrão, mas abraçado pelo PL, por questões pontuais. Para o Centrão, é algo que deve ser permanente, independentemente da relação com o Supremo, da formação do Supremo. Aí está a tal blindagem. E, na verdade, disse Hugo Mota, mas isso está no texto original da Constituição. E que depois a realidade mostrou que era uma parte ruim da Constituição. Basta observar o que ocorreu em alguns casos célebres dentro do Congresso Nacional. Casos célebres. Inclusive do deputado da motosserra, inclusive do político que matou o outro com um tiro. A morte se deu dias depois, mas obviamente foi em função do tiro. O da motosserra é o Hildebrando Pascoal. Era deputado federal, foi investigado em uma CPI do narcotráfico. Em fevereiro de 99,
o Supremo abriu inquérito para apurar o envolvimento do Pascoal com grupos de extermínio no Acre. O presidente do STF na época era o Celso de Mello, ele instaurou esse inquérito com base em um relatório do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do Ministério da Justiça. Então, o passo seguinte seria abrir um processo judicial, mas precisava da licença da Câmara. A Câmara teria de conceder a licença para a abertura do processo. O que fez a Câmara? Cassou o Pascoal. E ele foi julgado na primeira instância. Em 2018, em julgamento sobre a competência do Supremo para julgar deputados federais e senadores por crimes comuns, o Toffoli negou que o Supremo tenha sido conivente com a impunidade e citou o caso do Pascoal, dizendo que o Congresso raramente concedia essa licença e preferia caçar parlamentares para que eles enfrentassem a justiça comum, o que aconteceu com o Hildebrando Pascoal. O governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, em 93, estamos falando de um período em que Itamar Franco era o presidente da República. Olha o tempo que faz. Ele atirou contra um rival, o ex-governador Tarcísio Buriti. Isso num restaurante em João Pessoa, restaurante Gulliver. O Buriti chegou a ficar em coma alguns dias e morreu quase 10 anos depois do atentado. Mas chegou a ficar em coma. Segundo notícias veiculadas na época, o Cunha Lima chegou a ser preso pela polícia, mas conseguiu um habeas corpus. Aí, 2 anos depois, em 95, ele foi eleito senador e passou a contar com imunidade parlamentar, que duraria por todo o seu mandato, de 8 anos. O Supremo tentou processar Cunha Lima, não conseguiu. Em setembro, o Supremo pediu licença para prosseguir com as investigações, isso em setembro de 95. Esse pedido só foi analisado pelo Senado em 99, 4 anos depois, e negado. O processo só voltou a correr no Supremo depois de dezembro de 2001, quando foi aprovada a Emenda Constitucional 35, que aboliu a necessidade de licença para a abertura de processo. E aí, de 2003 a 2007, o processo correu no Supremo, estava prestes a ser julgado. Em 31 de outubro de 2007, ele renunciou ao mandato de deputado federal, alegando que queria ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa. E em sua carta de renúncia chegou a dizer que queria ser julgado apenas como cidadão. A renúncia foi criticada pelo Joaquim Barbosa, que era o relator do processo, e por outros juristas. Era uma manobra. A família do ex-governador reagiu com indignação. Inclusive a viúva, a senhora Glauce, dizendo que se passaram 14 anos e acha que agora vão julgar em 4 anos. 14 anos, disse ela, ludibriando a justiça. Ronaldo Cunha Lima faleceu quase 20 anos depois do que aconteceu no restaurante, sem que o processo fosse concluído. E isso mostra que essa era uma parte do texto constitucional, uma parte muito ruim. Tinha um pouco a ver com a ideia de proteger os parlamentares de pressões externas, etc. Mas mostrou-se, na verdade, um caminho para a impunidade. Bom, agora a explicação quase cândida, inclusive dada pelo próprio Hugo Mota e por outros, é que é a volta ao texto constitucional original, genuíno. E daí?
a realidade atropelou a intenção daquela parte do texto constitucional. A realidade demonstrou que aquilo teria de ser revisto. E foi. Pelo Congresso e pelo Supremo. É claro que o argumento é o mesmo. Não, é uma proteção. É uma proteção que o Congresso se concede, que concede aos seus, concede aos mandatos, à representação popular. Mas é justamente a representação popular que é atropelada, que é desrespeitada por essa proposta de emenda à Constituição. Porque é claramente uma legislação de casta, uma legislação de privilégio. E a palavra privilégio deve ser compreendida, nesse caso, exatamente na sua raiz etimológica. É a lei privada, a lei que vale para alguns. Nenhum outro cidadão, se promulgado esse texto, e se de fato entra em vigência essa emenda à Constituição, nenhum outro cidadão contará com esse privilégio, com essa lei privada, essa lei particular. E quando se diz Estado de Direito, a ideia é o império da lei, que é uma expressão surrada, mas que basicamente significa que todos, indistintamente, o presidente da República, os ministros do Supremo, os deputados, os senadores, os governadores, os prefeitos, os juízes todos, do Supremo, do STJ, da segunda instância, da primeira instância, e os cidadãos todos, ricos, pobres, na miséria ou na opulência, estão todos sujeitos ao mesmo conjunto de leis. E, claro, à Constituição, aos princípios, inclusive, da Constituição. Isso é império da lei. Quando uma casta é beneficiada com uma lei particular, com um privilégio que não se estende a ninguém mais, é exatamente isso que se configura. Um sistema de castas econômicas, financeiras, jurídicas, políticas. Há castas. O Brasil é um país de castas. E o que é o deputado? O que é o senador? O presidente da República? E mesmo os juízes do Supremo, do STJ, eles são portadores de um poder que é delegado pela população, mesmo aqueles que não recebem voto diretamente, caso dos juízes do Supremo. Aliás, muitas vezes isso é dito, não é um argumento paupérrimo, né? Um sofisma barato. Né? Esses caras não foram eleitos, ninguém os escolheu, então eles não podem fazer isso. Não, isso é uma bobagem. Eles também são portadores, os juízes do Supremo, do STJ, dessa delegação de poder que a população dá. No caso de deputados, senadores, presidente da República, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, há um mandato com tempo específico, com possibilidade de reeleição, no caso do Executivo, uma única vez. Embora depois possa haver um terceiro mandato, um quarto mandato, mas não consecutivos. Só 2 consecutivos. Portanto, uma recondução direta. No caso dos deputados, liberdade de serem escolhidos várias vezes, a vida toda, da sua atuação política, sem um limite. Senadores também, que tem um mandato maior, 8 anos contra 4 dos deputados. Os juízes recebem um mandato
que tem um termo definitivo, que é a idade. 75, foi para 70, voltou para 75. Poderia ser mais, né? Poderia ser 80. Não é esse o ponto. Mas eles são escolhidos por alguém que recebeu o voto popular, o presidente, e passam pelo crivo, pelo filtro, de um grupo que também foi escolhido diretamente pela população, os senadores. Logo, há um poder delegado, também pela população, aos juízes. Também aos juízes, esse poder é delegado pela população. E no caso de deputados e senadores, formalmente os deputados representando o povo, os senadores representando os estados, mas é representação. O que temos aí, pois, é o representante tendo a seu dispor uma proteção estabelecida em lei, e no caso estabelecida na Constituição, que não alcança os representados. Eles são representantes, mas é construída ali uma casta política que passa a ter privilégios que os representados não têm. Aqueles que são, de fato, em tese, a fonte do poder, não têm. E aqueles que recebem a delegação do poder, têm. O argumento é sempre de não, estamos protegendo a representação popular, o mandato. Na verdade, não. Porque do que eles se blindam? De outro poder? Portanto, eles se blindam do Estado. E o Estado é a expressão política e jurídica da sociedade. Logo, eles estão se blindando da sociedade. E é óbvio, não se pode discutir o direito de opinião. Desde que a opinião não expresse apologia ao crime ou crime, ela, claro que tem que ser protegida. Opinião política, ideológica, ela tem de ser protegida. Desde que ela não faça apologia ao crime, por exemplo, ao nazismo, porque isso é vedado pela Constituição. É vetado pela Constituição. Não pode fazer apologia ao nazismo. A Constituição chama isso de crime. Diz que isso é crime. De resto, a opinião tem de ser dada à vontade dentro do parlamento. Se crimes forem cometidos, que haja uma ação judicial. Se alguém extrapola e faz do discurso uma arma de difamação, de injúria, de calúnia, o atingido deve ter o direito de se defender, levando o caso ao judiciário, claro. Mas a opinião em si, a opinião política, ideológica, não pode ser criminalizada. Agora, o sujeito sai dali e comete crime. Um deputado é encontrado numa batida policial rotineira, de repente você encontra ali quilos de cocaína. Um exemplo esporádico. É um crime. Qualquer outro cidadão responderá por isso. Aquele deputado só responderá se seus pares concordarem. Queriam até que o inquérito, a abertura de inquérito, estivesse sujeita à aprovação. E se ele atropela alguém porque está embriagado e a pessoa morre, ele não presta socorro, são crimes previstos no Código Penal. Qualquer outro cidadão terá de responder por isso. O deputado ou o senador, só se a respectiva casa concordar. Então, é claro que isso cria uma lei particular.
o privilégio. E isso é um desprezo pelo princípio da representação popular. Ou seja, o representante passa a ter, não por causa do mandato, não por causa da condição de representante, mas em qualquer situação, qualquer que seja o crime, ele terá para ele uma lei particular. E aí entra o espírito de corpo. Por isso, voltaram com a ideia do voto secreto. Para que um parlamentar não se sinta constrangido em apertar não. Porque ninguém saberá que ele apertou não, a não ser que ele conte. Se ele votará sim ou não, os seus eleitores, ou seja, aqueles que ele representa, só saberão se ele quiser contar. O representante fará algo à revelia do representado. Isso fere e despreza o princípio da representação popular, que é o princípio elementar da democracia. E fere o Estado de Direito, porque já não há o império da lei, do conjunto de leis a qual todos estão sujeitos. Todos, menos aqueles. Fere também o Estado de Direito. E se ele votar sim, ele também não quer que aquele que está sujeito a um processo, que ele saiba. E aí há negociações, porque são vários que têm investigações pesando contra si, que estão sendo investigados e que, portanto, estão sujeitos à abertura de um processo. E aí passa a haver o espírito de corpo, a proteção mútua. Isso é um desprezo claro, óbvio, indiscutível ao princípio da representação popular, aos princípios elementares da democracia e do Estado de Direito. Ainda há o Senado pela frente. E ainda que haja a aprovação e a promulgação pelo Congresso, ainda haverá a possibilidade de se questionar isso como afronta a princípios constitucionais. Mas o que chama a atenção basta olhar o número de votos, basta constatar o número de votos, é a pressa, a destreza, a entrega dentro da Câmara dos Deputados à aprovação desse projeto.